seja muito bem-vindo ao programa Avicultura e Suinocultura nos canais AgroMais e Terra Viva. Hoje o assunto é a transparência, a responsabilidade e o futuro na produção de suínos no Brasil. O Observatório Suíno, o relatório anual realizado pela organização Aliânima, chega agora em 2025 à sua 6ª edição e se consolida como a principal ferramenta de monitoramento e transparência sobre as políticas de bem-estar animal no setor. Essa publicação, gente, traz um panorama geral, detalhado, das práticas adotadas por empresas, cooperativas, mostrando avanços, desafios e tendências para uma suinocultura cada vez mais ética, sustentável e alinhada às exigências do consumidor. Para entender melhor sobre esse cenário, sobre esses números e o que revela ali nesse estudo, a gente recebe agora a Maria Fernanda Martim, que é zootecnista e gerente de relações corporativas e bem-estar da Aliânima. Seja bem-vinda, Maria Fernanda, bom dia. Olá, Carol, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo para falar mais sobre bem-estar animal. Obrigada pela disponibilidade. Explica pra gente, Maria Fernanda, sobre esse observatório, né? Ele chega aí à sua 6ª edição em 2025. O que representa essa continuidade para o setor e que avanços mais se destacam desde o primeiro relatório? O Observatório Suíno, a gente pode chamar ele de carro-chefe da Aliânima, né? A Aliânima foi fundada ali em 2019, comecinho de 2020, já foi lançado o primeiro Observatório Suíno. E desde sempre a ideia foi acompanhar a transição, né, de políticas de bem-estar animal de suínos. E quando a gente fala em bem-estar de suínos, a primeira coisa que a gente pedia para as empresas lá atrás, em 2020, até antes, era que banissem as células de gestação. Então, ele surgiu com esse intuito, né, de realmente acompanhar essa transição, parabenizar aqueles que conseguem seguir fazendo a transição e identificar os desafios, os gargalos encontrados pela indústria, né? E aí a gente viu que a indústria vinícola no Brasil, ela tem ficado mais madura nessa questão de bem-estar animal. E temos visto um avanço, não só na questão das células de gestação, que já foi muito bom, mas em outros assuntos também. Então, como a de maternidade, os manejos dolorosos em leitões. Então, todas essas questões hoje são abordadas, né? Vieram sendo abordadas ao longo do tempo, aí cada ano com uma novidade. E hoje a gente vê um amadurecimento e as empresas cada vez mais engajadas e querendo realmente mostrar que estão fazendo e que estão conseguindo, apesar de todos os desafios que a gente sabe que não é fácil, né, para o produtor, mas a gente vê que eles têm o engajamento e que tem dado certo, né, todo esse comprometimento que eles têm. Então, só para um dado, né, claro que o relatório ele é super completo, é um relatório extenso, mas com dados muito relevantes para a suinocultura, então eu convido todos a lerem, né, na íntegra, mas se a gente traçar um panorama, a gente tem aí um avanço de 16% a mais de matrizes em células de gestação, livres de células de gestação, desculpe, em gestação coletiva nesses últimos anos aí, desde 2020 até hoje. Então, um Olha só avanço que muito legal, né? representativo. A gente consegue perceber através, né, de pesquisas anteriores esse avanço. E Maria Fernanda, quais foram as principais melhorias implementadas, né, no questionário, né, deste ano e com a ajuda, né, como que isso ajuda a aumentar a transparência, a precisão dos dados coletados? Porque a gente vê que tem uma evolução, tecnologia também chega aí para facilitar esse processo, né? Com certeza. E é muito boa essa sua pergunta, Carol, porque eu acho que a Aliânima já nasceu com essa ideia de transparência. Né? Então, aqui a gente trabalha com um corpo técnico, né? Então eu sou zootecnista, a gente tem médicas veterinárias, biólogas, todas nós temos pós-graduação. Então, a gente se baseia muito naquilo que a gente já estudou para ter uma coleta de dados também transparente. Né? Então, a gente quer deixar tudo às claras para que todos entendam a forma que a gente coleta os dados, então a gente não esconde nada. Eu acho que uma parte primordial daquilo que a gente faz também, todos os anos a gente conversa com as empresas participantes que possuem compromissos para perguntar, você participou do Observatório Suíno, você acha que a gente pode melhorar? Então, eu acho que isso é primordial, essa transparência também da organização, né, da Aliânima, com as empresas comprometidas que também podem dar o seu feedback, falar o que pode melhorar, e a gente vem evoluindo ano a ano,
graças a essas empresas que também, né, ajudam a gente a cada vez mais melhorar. Com E certeza. esse Pode continuar. Não, e esse ano a gente implementou, acho que a principal diferença, né, dos outros anos, a gente acrescentou uma questão sobre a fase de maternidade. Então, uma questão que já está na Instrução Normativa 113, que é a questão do oferecimento de enriquecimento ambiental para que a fêmea possa fazer o ninho, né, na hora, a gente sabe que esse é um comportamento natural, é uma necessidade comportamental da fêmea, né, pouco antes de parir, ela querer fazer um ninho para poder ter os seus filhotes. E também a gente veio com uma pergunta nova sobre a ractopamina, né, que é uma substância e um aditivo alimentar que é usado na terminação dos suínos para melhorar a conversão, né, alimentar. E a gente vê que tem uma proibição, mais de 160 países no mundo já proíbem, então a gente quis entender também como que está esse cenário da ractopamina aqui no Brasil. E o que o relatório revela assim sobre o grau de cumprimento dos compromissos assumidos publicamente pelas empresas em relação à eliminação das células de gestação? A gente teve um grande avanço, então 2025 é um ano chave, 2025 e o próximo ano, né, 2026, onde a maioria das empresas produtoras, né, então a gente tem dentro do Observatório Suíno, nós fazemos 2 questionários, um para as empresas que produzem, né, que são os fornecedores de carne suína, e outro para as empresas clientes, que são aquelas que compram a carne suína e aí revendem os seus produtos com presunto, com bacon, enfim, algum produto aí que venha da cadeia suinícola. E a gente viu que os produtores, eles estão muito engajados. Foi o segundo ano consecutivo que 100% dos produtores que têm compromisso de bem-estar animal responderam. Né? Então, a gente teve adesão total dos produtores. A gente vê que eles estão trabalhando. É claro que tem os seus gargalos, né? Novamente, não é fácil ser produtor. Mas a gente viu que, por exemplo, o JBS tem o prazo de 2025, está com 98%, eu acho que vale a gente ressaltar, né? 95% de transição para baias coletivas. Então, acho que vai chegar, né? Vai conseguir finalizar essa transição. A gente também tem a Pamplona, que já está bem avançada, com um prazo para 2026, né? E, além disso, a gente viu várias empresas se comprometendo com outros tipos, além da a IN 113, ela pede 35 dias no máximo, né, de células de gestação, mas as empresas estão indo além, né, e se comprometendo ao sistema cobre-solta, né, mantendo as matrizes no máximo 7 dias após a inseminação dentro da célula de gestação, que é um avanço tremendo, assim. E aí, do lado dos restaurantes, né, as empresas compradoras ali, os clientes, a gente vê também um avanço. A gente viu nessas 6 edições aí do relatório, vimos 25 novos compromissos, né, com bem-estar de suínos, principalmente dessa parcela de compradores, né, de clientes, e também alguns avanços, mas também temos alguns problemas aí que eles também falta transparência para essa parte aí dos compradores. Maria Fernanda, e como que tem sido a receptividade das empresas participantes? Tem um engajamento crescente ou ainda há uma resistência ali à adesão? Então, como eu falei, para os fornecedores é assim, 100% pelo segundo ano consecutivo. Então a gente vê que eles querem melhorar, a gente vê que eles têm esse engajamento e que eles veem que realmente o bem-estar animal ele está atrelado à produtividade, né? E está atrelado à sua reputação perante ao mercado, tanto o mercado interno quanto ao mercado internacional. E com relação aos clientes, aí que a gente tem um pouco de problema ali na transparência, porque muitas empresas que têm o prazo para 2025, 2026 nunca reportaram qualquer avanço, né, de como está essa cadeia de suprimentos de produtos suínos, né, que eles usam para vender para os seus clientes. Então, se eu for no lugar comprar alguma coisa com bacon, com presunto, eu não sei, por exemplo, dessas marcas reportar. Então, isso também é um gargalo importante. Então, a gente precisa de mais adesão dessas empresas. Maria Fernanda, e o relatório mostra avanços em outras fases da produção, além da gestação? Tem melhorias, por exemplo, no manejo, no transporte ou no abate? Sim, Carol, temos muitas melhorias. Assim, claro que
o primeiro tópico, né, de bem-estar animal que a gente chegou falando com as empresas, então foi a questão das células de gestação. A gente viu já uma adesão, mas a gente viu que os produtores, eles veem que o bem-estar animal, ele se paga, né? Então, com o bem-estar animal, você tem melhorias em todas as fases de produção. E aí, então, a gente foi evoluindo o relatório, né, para ir perguntando, e as empresas também foram, os fornecedores, né, de carne suína, os produtores foram também melhorando suas políticas de bem-estar animal, né? Então, saiu ali da gestação, onde tinha a célula individual, colocando as matrizes em grupo, e aí depois também foi para a maternidade, então a gente vê aí muitas empresas hoje voltadas para a maternidade, para oferecer, né, uma palha, algum tipo de substrato para que a porca ela possa fazer o ninho no momento da aparição. Também dar mais espaço para as fêmeas nessa fase de maternidade é muito importante, e a gente tem visto que as empresas, inclusive no relatório, né, pode ser visto isso, que muitas estão considerando, principalmente para as novas instalações, que ela tenha mais espaço, né, para poder se mover livremente e tudo mais. E além disso, a gente também tem a questão dos antimicrobianos, que também a gente endereça, né, no nosso relatório, justamente por causa da questão da saúde única e da resistência antimicrobiana, que é um problema de saúde única. E também tem algumas evoluções, né? Claro que tem seus desafios. E a gente também tem evolução. A Aliânima, ela trabalha muito da porteira para dentro, né? Então, as nossas melhorias de bem-estar animal que a gente pede são bastante focadas na fazenda, na granja, né? E aí, no pré-abate, no abate, a gente até conversa com a empresa, mas não é algo que está no relatório no momento, tá? Mas a gente tem novidades vindo por aí. No início desse ano, a gente assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura e Pecuária e com a Associação Brasileira dos Criadores de Suíno. Eu acho que vem notícia fresquinha aí também no começo do ano, para fomentar também, além da porteira para dentro ali, também no pré-abate, no abate. Então, espero poder voltar com novidades. Maria Fernanda, e a manutenção do Brasil como o quarto maior produtor e exportador mundial reforça a competitividade do país. Mas o quanto o bem-estar animal pesa nas exigências dos mercados internacionais, especialmente da Ásia e da União Europeia? É um fator bastante importante, né? Mas o que a gente vê é que o Brasil ele já se consolidou há vários anos, né? Como o quarto maior produtor e exportador, né? Então o Brasil ele é uma potência na parte suinícola, sem dúvida alguma. E a gente vê esse avanço também da parte dos produtores. Então, eles entendem que, além de ser uma vantagem competitiva, né, perante a outros mercados, eles também conseguem maior produtividade. Então, com o bem-estar animal, o que é muito interessante, né? Então, eu acho que esse quarto lugar aí que se mantém desde 2015, pelo menos, que foram os dados que eu consegui achar ali da BPA, com certeza tem muito trabalho, muito esforço com questões de sanidade e bem-estar animal da indústria suinícola no Brasil, que, né, é uma potência realmente e tem tudo para continuar sendo e se destacar até mais. Com certeza. Maria Fernanda, a gente faz aquele rápido intervalo, já a gente volta. E para você de casa, fica aqui o convite. Continue com a gente aqui no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura. E na edição de hoje estamos falando sobre o Observatório Suíno, relatório anual realizado pela Aliânima, que chega em 2025 à sua 6ª edição, consolidando-se como a principal ferramenta de monitoramento e transparência de políticas de bem-estar de suínos do setor. Quem comenta esse assunto com a gente é a zootecnista e gerente de relações corporativas e bem-estar animal da Aliânima, Maria Fernanda Martim, que está aqui com a gente novamente. Maria Fernanda, a adequação às normas internacionais pode se tornar um diferencial de mercado ou uma exigência obrigatória nos próximos anos? Pode, eu acho que com certeza é um diferencial competitivo, né, a questão do bem-estar animal, e a gente tem visto que os produtores eles têm se adequado,
né, cada vez mais tem visto que sim, isso é muito importante, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E mais do que isso, eles conseguem ver os benefícios tanto de sanidade quanto de produtividade também ao adotar melhores condições, né, de bem-estar animal para os suínos. Maria Fernanda, e como que o bem-estar animal pode influenciar diretamente na produtividade, na sanidade, na qualidade final da carne suína? Sim, essa é uma ótima pergunta e eu acho que os produtores podem falar até melhor do que eu, claro, mas a gente tem visto que no relatório eles têm cada vez mais avançado nas práticas de bem-estar animal, né? E isso se reflete sim em produtividade. A gente tem diversos estudos mostrando que suínos melhores tratados, então com idades de desmame mais altas, ou melhores tratados, como, por exemplo, a fêmea que tem acesso ao enriquecimento ambiental, ou os próprios leitões com acesso ao enriquecimento ambiental. A gente tem melhoras no canibalismo, melhoras em estereotipias, então a gente vê os animais conseguem expressar todo o seu potencial produtivo, né, ao serem beneficiados com melhores níveis de bem-estar animal. E além disso, a gente também tem melhores uma melhor conversão alimentar, claro, né? Depois do abate ali, né? Mais carne para ser vendida. Então a gente vê que é uma situação de ganha-ganha para todos. Então, os animais melhores tratados, o produtor ganhando mais e o consumidor também comendo uma carne de qualidade. E países como Noruega, Suécia, Reino Unido e até uns estados norte-americanos já baniram totalmente o uso de células de gestação. Como que o Brasil se posiciona nesse contexto global? Sim, o Brasil ele teve um avanço muito importante em 2020 ali, né, com a adoção da Instrução Normativa 113. A legislação europeia ela permite que as porcas elas sejam mantidas até 28 dias, né, em celas. E aqui no Brasil, a Instrução Normativa ela permite até 35 dias de celas para as matrizes. E a gente tem visto que, apesar do prazo ser muito grande, né, ser muito longo, é 2045 que a IN pede, os produtores eles têm se antecipado, né, e têm adotado aí até 2031 no máximo para deixar de usar celas. E além disso, eles vão além e ainda adotam novos compromissos com o sistema cobre-solta, que é muito interessante, onde a matriz fica o menor tempo possível na cela, em máximo 7 dias depois da inseminação. Maria Fernanda, eu ia justamente te perguntar sobre isso, porque a Instrução Normativa 113 trouxe algumas diretrizes importantes, né, sobre bem-estar. Na prática, o que ainda precisa evoluir para que ela seja plenamente cumprida? Claro, temos diversos desafios, né? Temos uma certa resistência também de muitos produtores que ainda não conseguem ver, né, o benefício amplo do animal, mas eu acredito que eles têm sim se movido e tentado sempre buscar estratégias. Mas alguns gargalos que foram até reportados, né, ano a ano aqui no nosso Observatório Suíno, é a questão financeira. Então, para você diminuir o tempo das matrizes na cela, a gente precisa de novas instalações, precisa de mais espaço, né, porque você precisa dar mais espaço para essa porca se movimentar e ter as suas interações sociais ali com o seu grupo. E, além disso, algumas outras questões na maternidade e que custam, né? E, além disso, a mão de obra, né? A gente precisa de uma mão de obra mais especializada, porque precisa ficar mais de olho nessas matrizes, porque existe chance de briga, existem alguns desafios, mas, felizmente, a gente viu também, nessa edição do Observatório Suíno, que os produtores têm esse interesse por buscar essa informação, né? Então, esse é o primeiro ponto para que esses gargalos e esses desafios sejam sanados, né? Então, a gente ficou feliz com esse resultado de ver os produtores aí em busca de mais sabedoria e mais conhecimento sobre a questão de bem-estar animal. Maria Fernanda, o relatório destaca que algumas cooperativas e empresas nacionais adotam metas bem ambiciosas, né, entre 2025 e 2031. Tem algum exemplo aí que merece destaque? Ou o que motiva, por exemplo, as empresas a terem essas iniciativas? É uma ótima pergunta, Carol. Eu acho que todas as empresas que foram mais ambiciosas, né? Porque a gente tem a IN 113, que é
o mínimo que todos devem cumprir. Só que ela pede para o banimento das células de gestação, ali células até 35 dias, né, pós-inseminação, sejam feitas a partir de 2045. Então é um prazo muito longo. Claro, a gente tem muitos produtores, diferentes cenários no Brasil, né, então é preciso também ter um pouco de cautela ali e paciência, né, com todos. Mas a gente tem visto que as empresas cada vez mais têm feito esse compromisso de se antever aí, de se plantar a iene. Então temos compromissos com prazo de 2031, né, muito antes do que a iene pede. Então a gente tem 9 produtores hoje comprometidos, entre eles os maiores do Brasil, né? Então a gente tem uma boa parcela aí das fêmeas já com garantido que elas serão livres de células de gestação, ou pelo menos até 35 dias, né, pós-inseminação. E eu acredito que todas as empresas merecem destaque, né, com certeza, porque foram ambiciosas o suficiente para fazer esse compromisso. Mas eu ressalto novamente a JBS, né, que, enfim, teve em 98, em 2025 o seu prazo e está 98% aí de avanço na sua transição e com certeza vai conseguir o seu prazo 2025 com 100%. E outras empresas aí também, como a Pamplona, que tá vindo muito bem ao longo dos anos, e outras empresas ainda que se comprometeram mais recentemente, como a Alibem, a Master, né, que se juntaram aí a esse seleto grupo de empresas e espero que mais empresas se juntem a elas nos próximos anos. Maria Fernanda, e a divulgação pública dos resultados tem sido uma das marcas do observatório, né? De que forma que essa transparência influencia a relação entre indústria, produtores e consumidores? Sim, a gente vê que cada vez mais os consumidores eles estão muito preocupados de onde vem o alimento, né? Então, claro, nós, né, queremos saber de onde vem o alimento que está na nossa mesa, mas a gente também vê as empresas clientes, né? Então, as redes de restaurante, fast food, elas também têm cada vez mais melhorado os seus padrões, né? E também exigido dos seus fornecedores que eles tenham melhores práticas com bem-estar animal, melhores práticas agropecuárias ali na suinocultura. Então a gente vê um avanço nesse sentido e cada vez mais a gente percebe que os produtores eles também querem mostrar, né, essa questão da transparência. Então eu acho que o Observatório Suíno veio muito fazer essa ponte, né? Então eu já tive, por exemplo, redes hoteleiras que pediram e se basearam no Observatório Suíno para poder escolher um fornecedor para a sua rede. Né? Então, eu acho que isso também faz essa roda do bem-estar girar, né? Com bastante complementariedade entre todos os setores. E há uma mudança perceptível no perfil do consumidor brasileiro em relação à origem e às práticas da produção da carne suína? Sim, a gente vê que o consumidor, né, médio, ele se atenta mais, né? Então a gente também tem as empresas querendo mostrar aquilo que elas fazem, então nos rótulos mesmo, mostrando algumas das práticas que eles fazem. E a gente tem visto sim que os consumidores eles têm estado mais atentos, eles têm procurado mais, inclusive entender, né, ou visitar, ligar para saber, né, de onde vem a carne que ele compra e tudo mais. Claro que o Brasil a gente ainda tem uma questão muito do preço, né, do alimento. A gente tem uma parcela da população né, que ainda é muito direcionada pelo preço do produto, mas a gente vê um crescente aí e contribui isso muito à transparência, né, que a gente tem cada vez mais mostrado como que os animais são tratados, como que os animais são criados. E aí, em consequência disso, vem mesmo uma curiosidade de saber de onde vem o alimento que está ali na mesa. Falando agora um pouquinho, só para a gente poder finalizar aqui, né, nosso bate-papo, estamos caminhando para a reta final. Quais são hoje os maiores gargalos que ainda comprometem uma transição efetiva para sistemas mais éticos e sustentáveis? Claro. Isso pode até ser lido no relatório, né? Mas com certeza a questão financeira, né? Então, hoje a gente não tem linhas de crédito específicas para bem-estar animal, o que seria muito interessante se a gente tivesse, né,
produtores de carne suína, para eles conseguirem, né, evoluir muito bem nessa transição. Então, a gente precisa, né, de melhores condições de crédito para que eles ampliem as suas instalações, consigam tirar as celas, melhorem, né, a questão da mão de obra, então deem mais treinamentos para os seus funcionários e consigam aí que tudo fique redondinho para que essa transição flua de maneira muito, muito positiva, né, para todos os envolvidos. E, além disso, a gente tem a questão técnica, que deixou de ser um gargalo, isso é muito bom, né? Então, a gente tem cada vez mais a disseminação dessa questão de bem-estar animal, as partes positivas. Então, a gente tem estudos mostrando que aumenta a produtividade, né? Estudos mostrando o consumidor mais feliz também comprando uma carne que ele sabe de onde vem, que foi um animal bem tratado. E a gente também vê os animais, né? A gente vê os próprios funcionários que trabalham com animais soltos, ao invés de estarem em gaiolas, muito mais felizes trabalhando. Então, a gente vê uma satisfação aí por todos. Mas claro que existem seus gargalos. Então, a mão de obra, a questão financeira ainda são barreiras, mas que a gente vê, né, pelos exemplos que a gente vê aí que estão conseguindo fazer toda a sua transição, que vão ser superados e que vão conseguir. Maria Fernanda, agora falando um pouquinho do futuro, né, olhando mais para frente, quais devem ser as prioridades da Aliânima e do Observatório Suíno nas próximas edições para continuar impulsionando melhorias no setor? Claro, Carol. Eu acho que o muito importante agora em 2025 e 2026 é que a gente tem muitos prazos de empresas comprometidas vencendo, né? Então, eu acredito que tanto essa edição quanto a próxima, e até 2027 ali, a gente vai ver mesmo, né, quem que está fazendo, quem que conseguiu chegar, quem que não conseguiu, por quê, e a gente vai poder mapear ainda mais gargalos dessa questão das células de gestação. E além disso, a gente também espera ver, né, melhorias nessa questão da maternidade e identificar cada vez mais os gargalos e como que a gente pode ajudar esses produtores e essas empresas a serem cada vez mais transparentes e conseguirem, de fato, terminar a transição no prazo estabelecido, né? Então, eu acredito que esses 2 anos ali são anos-chave, né, 2025, 2026, onde a gente vai ver, espero eu, estou torcendo e ajudando as empresas a concluírem a sua transição para as baias coletivas, para as matrizes. Maravilha, Maria Fernanda, só para finalizar nosso bate-papo, algo mais a acrescentar, aproveitando aqui o espaço? Eu vou aproveitar o espaço para convidar todos a baixarem o nosso relatório, Observatório Suíno, sexta edição. Tá incrível o relatório, muita informação de qualidade, muita informação positiva. Então, você que é da cadeia, ou que se interessa por essa cadeia suinícola, ou até quem tem curiosidade de saber como que a empresa que você compra ali, a carne de porco, o bacon, o presunto, está se saindo, né? Se ele tem um compromisso, como que ele está indo, eu convido todos a lerem, porque tá especial. Obrigada, Maria Fernanda. Nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade. Obrigada pela participação, viu? Obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau!